meus queridos irmãos, boa noite. Espero que você esteja bem, onde quer que você esteja. Eu confesso para vocês que é bem atípico, bem diferente estar aqui no Salão de Jovens da Igreja Central de Cotia. Eu estou aqui com alguns irmãos, como o Rubens mencionou, eles estão fazendo um trabalho muito bacana, cuidando de tudo para que você tenha aí na sua casa um momento de reflexão junto conosco e juntos possamos adorar o nosso Deus. Porém, eu confesso que realmente é bem diferente falar olhando para uma câmera e não olhando para a expressão dos irmãos. Mas eu louvo a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio que nós temos, mesmo que à distância, nós podemos ter essa interação. Eu pensei num tema que pudéssemos estudar esta noite. E, diante de tantos temas, um que tem me incomodado bastante é a questão da orientação das crianças. Como profissional, como mãe, eu sempre ouço pessoas falando: nossa, nesse momento de pandemia, as crianças estão em casa e eu não sei o que fazer. É tanto tempo que eu não sei o que fazer. Porque, afinal de contas, as minhas atribuições diárias, elas não cessam. Não cessaram nesse momento. Porém, as crianças estão lá e elas precisam ser assistidas. E diante de tantas inquietações, eu trouxe para vocês hoje um tema onde nós vamos refletir, buscando uma forma de sentir e ouvir de Deus o que Ele deseja que nós saibamos para que esse problema seja amenizado, que você sinta a presença do Senhor junto com você nesses momentos em que você está aí com as crianças. E esse tema é extremamente importante. O nosso Deus, Ele deixou inúmeras menções em sua palavra. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia. Já estou com vários livros. Eu gosto bastante de leitura, mas o nosso compêndio, principal, mais importante, é a palavra do nosso Deus. Essa Bíblia aqui, eu ganhei da minha mãe, uma Bíblia muito bonita. Eu leio, mas eu tenho uma outra que eu costumo ler mais, mas ela é tão bonitinha que eu guardo com carinho, mas hoje eu vou usar a Bíblia da minha mãe. Nós vamos estudar algumas reflexões que o Senhor nos deixou em sua palavra, para que compreendêssemos como Ele acha e determina que esse tema seja diversas vezes mencionado e que seja estudado, para que nós entendamos qual é o propósito de Deus para as nossas crianças. Nós conhecemos vários versos, que falam do cuidado de Deus pelas crianças. Tem um verso bem conhecido de todos nós, que é aquele que nós lemos lá em Mateus, quando Jesus fala de deixar que as crianças venham até Ele, Lá em Mateus 19:14 nós lemos que Jesus, naquele momento em que as mães estavam levando seus filhos para que Ele abençoasse, os discípulos receosos de que aquele momento fosse tumultuar e que as pessoas ali presentes talvez se incomodassem com a presença das crianças, eles tentam afastar as crianças, mas Jesus fala: deixai-lhe a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Em Deuteronômio 11, nós vamos ler os versículos 18 e 19, nós lemos também uma menção bem importante de Deus, o cuidado que Ele tem com os pequeninos. Desde o momento em que Israel se estabeleceu como nação, Deus tem tido esse cuidado de mostrar como Ele gostaria que as crianças fossem ensinadas. E ali em Deuteronômio 11, os versículos 18 e 19, eu vou ler aqui na minha versão e vocês vão acompanhando em casa. Abrem uma Bíblia, leiam junto comigo. No versículo 18, eu leio assim na minha versão: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em vossa casa e andando pelo caminho e deitando-vos e levantando-vos. Jesus queria que a todo instante nós estivéssemos cuidando de atender as crianças em suas necessidades espirituais. A todo momento nós precisamos nos lembrar dessas passagens importantes. E Provérbios 22:6, que diz: ensine a criança no caminho em
que ela deve andar. Nós temos várias menções de Deus nos orientando nesse sentido. Mas eu fico pensando, eu creio que várias pessoas estejam conectadas aqui conosco e algumas devem estar pensando, mas assim, eu não sou pai, não sou mãe, eu ainda nem casei, nós temos um jovem casal aqui conosco, o Giovanni e a Natália, e eles devem estar se perguntando, mas eu também tenho alguma coisa a ver com isso, esse tema não é para mim, né? Que é muito importante, nós todos temos um papel importante a desempenhar. Então, conecte-se aí, tente entender aí o contexto todo e você vai se perceber dentro desse contexto total. Nós temos também, do Espírito de Profecia, esse livro que eu considero muito importante. É o livro Orientação da Criança. É a segunda vez que eu leio. Eu estou lendo também no paralelo com os meus filhos, que já não são tão pequenos mais. Eu estou lendo também Mensagem aos Jovens. Mas esse livro, escrito por uma profetisa, que nós consideramos a profetisa para os nossos tempos, a nossa irmã Ellen G. White, que deixou vários exemplares dizendo de assuntos importantes, mas ela dedicou um livro enorme, a gente vê, deixa eu ver quantas páginas aqui, é um livro com vários capítulos, e essa é a versão condensada desse livro. E nós temos aqui certeza, uma mensagem tão presente para os nossos dias. Importante nós termos tanta literatura, tanta instrução, para que nós tenhamos como proceder de forma correta em qualquer momento, em qualquer situação. Nós vamos estudar um pouquinho a respeito desses livros. E eu fico pensando assim, que algumas pessoas devem estar se perguntando, eu acredito que você que é mãe, pai aí, olha, realmente é difícil os momentos que nós estamos vivendo, porque eu tenho uma atribuição a mais, eu sei que é importante instruir a criança, eu sei que é importante dar todo o amparato que ela necessita, mas eu não tenho só isso para fazer, eu tenho as minhas atribuições do trabalho, estamos trabalhando em casa da mesma forma, nada foi retirado, mas foi acrescentado algo a mais. Não se preocupe, você vai entender qual é o propósito de Deus. E o mais importante, como nós podemos driblar toda essa situação para estarmos mais próximos desse propósito de Deus? Muitas vezes nós nos afastamos desse propósito. Não era plano de Deus em nenhum momento que nós nos distanciássemos tanto assim. Mas como diz o velho ditado, se a vida te dá um limão, o que a gente tem que fazer? Uma limonada, né? E eu vou começar a ler para vocês alguns textos que eu grifei aqui no meu livro, eu achei que são muito importantes, eu precisava muito compartilhar com vocês. Como mãe, como eu já disse, como professora, né, eu tenho alguns pequenos aos meus cuidados, e também como representante do Departamento de Lar e Família. É necessário que nós busquemos as orientações do Senhor. E já aqui no capítulo 1 desse livro, Orientação da Criança, na página 12, olha só o que a profetisa do Senhor deixou para que nós ouvíssemos a voz de Deus. É no lar que a educação da criança deve ter início. Ali está a primeira escola dela. Ali, tendo seus pais como instrutores, a criança terá que aprender as lições que devem guiá-la por toda a vida. Lições de respeito, obediência, reverência e domínio próprio. Pararam para pensar um pouquinho aqui? Às vezes a gente fica pensando, nossa, mas e agora? As crianças não vão para a escola, e o que eu vou fazer com eles em casa? Olha só como nós nos distanciamos, porque nós fazemos uma pergunta que, na verdade, não deveria ser uma estranheza para nós. É no lar que a escola precisa começar. É ali, você pai, você mãe, você tio, avó, deve ser o professor dessa criança que está aos seus cuidados. E continuando ainda, na página seguinte, na página 13, Ellen White menciona e relembra para a gente como era na época do povo de Israel. Quando Israel se estabeleceu como nação, olha só, o lar e a escola eram uma coisa só. Em lugar de lábios estranhos, o coração amoroso dos pais e das mães é que devia instruir os filhos. Os pensamentos de Deus
eram relacionados com todos os acontecimentos da vida diária no lar. As grandes lições, as grandes obras de Deus na libertação de seu povo eram relatadas com eloquência e com a mais profunda reverência. Fico pensando, Deus, Ele tinha um propósito, né? Nós que nos distanciamos tanto desse propósito. E hoje a gente, diante de uma situação que é atípica, realmente incomoda, porque nós estamos com os filhos em casa, mas não na situação mais favorável possível, mas nós podemos ainda relembrar como o povo de Israel fazia, e nós podemos aproveitar cada momento com os nossos filhos em casa. Deus vai dar sabedoria. Ele falou que tudo o que nós quiséssemos, se nós buscássemos com fé, Ele nos daria. Ele nos daria toda a sabedoria, todo o conhecimento necessário, e Ele vai completar aquilo que falta em nós. Olha só, que importante, no capítulo 2 desse mesmo livro, olha o que Ellen White nos diz. A cada passo, os pais precisam mais do que sabedoria humana. Olha que importante isso. Mais do que sabedoria humana, a fim de saber educar melhor os filhos para uma vida útil e feliz aqui, e um mais elevado serviço e uma maior alegria na eternidade. O Senhor deseja muito que nós não vivamos uma vidinha medíocre aqui. Moda é o que vem aqui bem no finalzinho ainda do capítulo 2, na página 15 desse livro Orientação da Criança. Diz assim, ó: muitos do que dizem ser seguidores de Cristo estão negligenciando tristemente os... Isso é muito grave, meus queridos irmãos. Nós precisamos muito refletir se nós não estamos agindo dessa forma. E se estamos, nunca é tarde para que nós abramos os nossos olhos e peçamos a Deus que modifique a nossa forma de agir. O Senhor deseja muito mais de nós. E é muito mais tranquilo, é muito mais prazeroso, é muito mais fácil você plantar a sementinha do Evangelho no coração, na mente fértil de uma criança. E se você tem dificuldade de encontrar uma criança, olhe ao seu redor, elas estão em toda parte. Eu fico pensando que talvez alguns, como eu falei no início do sermão, estejam pensando, mas olha, eu não sou pai, eu não sou mãe, e como que eu posso me inserir nesse contexto? Eu vou te dar aqui algumas dicas. Existem várias maneiras de você evangelizar, ajudar uma criança a estar mais próxima de Jesus. E talvez você faça de uma criança o seu projeto missionário. Eu espero que você se sinta motivado e desafiado a vivenciar essa situação aí onde você está. Talvez você tenha uma criança na igreja e você pode pensar, eu vou fazer alguma coisa a mais por aquela criança. Eu não vou só esperar que os pais façam, né, que é o mais natural, mas eu posso fazer algo. Eu lembro que quando eu era criança, e quem é proveniente de uma família de origem católica vai lembrar muito bem das situações que aconteciam quando eu era criança. Talvez alguns aqui tenham a minha idade. E quando eu era criança, era natural que os pais católicos, eles escolhessem algumas pessoas para serem padrinhos de algumas crianças. E ali aquele padrinho, eu lembro que todos os meus irmãos mais velhos, eles tinham padrinhos. Eu não, porque quando eu era bem novinha, minha mãe já conheceu a igreja adventista, a mensagem, se converteu, e eu não cheguei a ter uma madrinha, nem um padrinho. Mas eu lembro que a minha mãe já havia prometido a uma moça da minha cidade que eu seria a filhada dela. E eu lembro que era muito gostoso encontrar com ela na rua. Ela sempre tinha alguma coisa para me oferecer, um carinho, ela dava até dinheiro. E eu ficava muito feliz. E eu fico pensando, se nós pegássemos essa ideia bacana de apadrinhar uma criança. Apadrinhar uma criança para quê? Vocês podem estar se perguntando. Ore por ela. Faça dela o seu projeto missionário. Ligue para ela. Nesse momento de pandemia, elas estão em casa, muitas vezes com os pais, não estão saindo muito, não estão indo para a escola. Já pensou se eu ligasse hoje, por exemplo, para o Rubens? Aí o Rubens atende o telefone e eu falo, oi Rubens, tudo bem? Eu gostaria de falar com a Glorinha. Não quero falar com você hoje, eu quero falar com a Glória. Olha que situação diferente. E se eu
Glória o quanto eu me preocupo com a salvação dela, o quanto eu gostaria que ela estivesse no céu comigo. E se eu falasse para ela que eu estou orando por ela? Fala a verdade, se isso não faria toda a diferença. E se você quer ser um padrinho mais presente, se você quiser dar presente como o pessoal dava no passado, escolha um livro que ajude essa criança a se aproximar mais de Deus. Nós temos uma casa publicadora que tem vários títulos para todas as idades. E você com certeza poderá achar um que se encaixe dentro do seu projeto missionário. Escolha uma criança. Existem várias. E se você não pensou em ninguém ainda, olha, eu tenho 3 em casa. O Nicolas, a Nicole e a Larissa. Eles não são crianças, mas são jovens e adolescentes. Essa fase é extremamente preocupante para os pais. Nós sabemos como o nosso mundo está cheio de situações adversas e como o inimigo ele tem tentado enredar os nossos pequeninos. Me ajudem, por favor, em oração pelos meus filhos. Eu tenho feito isso, mas se alguém estiver orando junto comigo, e eu sei que muitas pessoas, muitos irmãos queridos fazem isso, eu me sinto mais confiante, eu me sinto mais forte. E com certeza eles vão se sentir assim também como eu. Continuando nossa reflexão, ainda nesse livro que eu acho sensacional, quem ainda não leu, aproveite esses momentos, pegue esse livro, retome a leitura, assim como eu estou fazendo, e com certeza vocês vão aprender muito e crescer muito em conhecimento e também em sabedoria. Olha só, lá na página 16, Ellen White, inspirada pelo Senhor, ela diz o seguinte: Cristo não pediu ao Pai que tirasse os discípulos do mundo. O lar de Zacarias e Isabel. E ele traz uma notícia maravilhosa. A Bíblia menciona, né? Provavelmente ele cantou, imagina ele cantarolando e expressando gratidão a Deus através desse cântico. Ele diz assim, ó, a partir do versículo 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de concedermos que, livres das mãos de inimigos, e o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à estranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção no versículo 80. Eu acho que ele dá a nota forte de todo esse contexto que nós estamos analisando aqui nessa noite. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Vejam só, Isabel e Zacarias poderiam ter raciocinado da seguinte forma: o Senhor nos deu essa criança com um propósito especial. Com certeza, Ele vai cuidar dessa criança e ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi trazida a nós. Mas não, eles não se acomodaram, eles cooperaram com Deus. Com certeza, Isabel e Zacarias, eles saíram do local onde eles estavam. Eles se mudaram para um local mais tranquilo, onde o profeta João pudesse crescer, atendendo a todos os requisitos do plano do Senhor. E você? Você tem feito um sacrifício, talvez, para cooperar com Deus? Como eu li aqui na página 16 do livro Orientação da Criança, o Senhor não pediu que os discípulos fossem tirados do mundo, mas Ele clamava a
Deus que os livrasse do mal. Nós temos feito isso? Eu estou falando isso porque vocês conseguiram aquela imagem daquela notícia, por favor? Eu li uma notícia que me preocupou bastante em relação a como as crianças estão nesse momento de quarentena em casa. E realmente eu fiquei bem alarmada com isso. Olha o que está escrito, acompanhem comigo. Com as escolas fechadas e os pais de home office, as famílias vivem um momento atípico devido à pandemia de coronavírus. Neste cenário, com frequência, os adultos cedem e apelam para soluções fáceis, como flexibilizar o uso de telas. Em muitas casas, o que antes era uma restrição acaba virando um jeito simples de deixar os pequenos entretidos e silenciosos para não atrapalhar as tarefas e reuniões dos adultos. No estudo realizado, olha que alarmante, que preocupante isso daí, segundo parágrafo. Um estudo realizado por uma companhia de tecnologia infantil concluiu que crianças de 6 a 12 anos nos Estados Unidos estão passando ao menos 50% do seu tempo mexendo em telas diariamente a quarentena do novo vírus. Isso para mim é muito preocupante. Como professora de matemática, 50% para mim é muita coisa. E sabe por quê que eu me preocupo muito com isso? Eu sei que as crianças estão realmente nesse momento atípico, necessitando desse contato com o virtual, com o telefone, celular, com a TV. Elas estão num momento atípico. Mas esse excesso de atenção e tempo gasto me preocupa bastante. Há um tempo atrás, eu recomendo que vocês leiam também, eu li esse livro, Fuga para Deus, de um autor norte-americano que decidiu em algum momento da sua vida sair da cidade grande para morar nas colinas, lá em Montana, no sertão de Montana, nos Estados Unidos. E olha só, eu quero só ler para vocês, o meu tempo está acabando aqui, mas eu quero ainda, me deixou escrito, e isso, olha, essa edição minha aqui é de 2006, ou seja, 14 anos atrás. E ele escreveu no capítulo 3, ele fala algumas coisas que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Ele simulou uma reunião de Satanás com os anjos caídos. E nessa reunião, ele coloca de forma alegórica, lógico, mas assim, com muita certeza de que realmente, se nós pudéssemos ver, talvez fosse exatamente como ele escreveu. E ele diz assim, eu quero ler para vocês, bem na íntegra, partes desse relato. Satanás, então, naquela reunião com seus anjos, e olha o que ele diz. Escutem bem, seus demônios. Vocês não farão com que os cristãos deixem de frequentar os cultos, pois eles continuarão a fazê-lo. Vocês não conseguirão evitar que eles se apeguem às suas doutrinas, nem que façam suas orações. Eles continuarão a fazê-lo. Devemos mudar nossa tática se quisermos continuar a ter sucesso. A chave para isso é o tempo, meus amigos. Podemos deixar que eles continuem com suas doutrinas, suas orações e seus cultos, contanto que controlemos o tempo deles. O tempo é o ingrediente mais importante. E ele continua aqui no contexto falando de diversas situações em que ele colocaria o ser humano em contato com outras diversas situações e necessidades para que ele não se atentasse para Deus e para a sua palavra. Eu vou ler um pouquinho para vocês aqui, ó. Encheremos as casas deles com computadores, colocando-os numa rodovia eletrônica cujas saídas nós controlaremos. Mandaremos um monte de e-mails para eles e os sufocaremos com lixo eletrônico. Aí ele continua, olha. Vamos preencher todo o tempo dos filhos com atividades, programas esportivos na escola e fora dela. Dança, balé, clube de escotismo, outros clubes, aulas de música, festas de debutantes e outras festinhas. Vamos deixá-los estressados, com muito dever de casa. E por aí vai. Ele vai citando as diversas situações que ele poderia usar para que nós não tivéssemos tempo, para que nós utilizássemos de forma incorreta o nosso tempo. E lá no finalzinho do relato dessa reunião, ele diz assim, ó, deixem que eles levem um estilo de vida conservador,
Mas, por favor, façam o que for necessário para evitar que eles venham para a Bíblia e para Deus. E ele ainda diz, porque se isso for feito, tudo estará perdido. Meus queridos, nós precisamos mais que nunca nos atentarmos ao que diz o Senhor, a essa palavra maravilhosa que Ele nos deixou, com orientações para cada situação, para cada momento. Eu imagino que você agora, você que é pai, mãe, avô, avó, deve estar se perguntando, nossa, que situação agora nós estamos? Que difícil dar conta de tudo isso, não é? Como é complicado lidarmos com essa situação, as crianças estão aí e nós estamos despreparados para lidar com tanta informação. Olha só, eu vou ler para vocês, para a gente concluir o que está aqui na página 44 desse livro Orientação da Criança. Jamais a educação cumprirá tudo aquilo que pode e deve antes que a importância da obra dos pais seja completamente reconhecida e recebam eles o preparo para suas responsabilidades sagradas. Você está capacitado? Talvez não, eu também não. Mas Deus prometeu que Ele cumpriria o que faltasse em nós, caso nós buscássemos de todo o coração a orientação que Ele deseja nos dar. Os pais podem perguntar, quem está capacitado para tanto? Está em 2 Colossenses 2,16. Só Deus é capaz. E se eles o deixarem fora de cogitação, não buscando seu auxílio e conselho, a tarefa será realmente sem esperança. Mas pela oração, pelo estudo da Bíblia e sincero empenho da sua parte, poderão nobremente ter êxito nesse importante dever e ser recompensados 100 vezes mais por todo o seu tempo e cuidado. 100 vezes mais é muita coisa, é muito mais do que nós precisamos e necessitamos, mas o Senhor prometeu isso a nós. Ele deseja te dar todas as bênçãos do céu. O que Ele pede é muito simples. Ele deixou uma seara bem pertinho de você. Se você conhece uma criança, faça dela o seu projeto missionário. Eu sei que é importante pregar para as outras pessoas, como a nossa lição que nós estamos estudando, nós precisamos fazer amigos para Jesus. Mas comece pelos pequeninos. Faça do limão uma limonada. Nesse momento que você está em casa, com tanta dificuldade, talvez, em lidar com todas as necessidades que você tem, Deus está disponibilizando todo o céu ao seu dispor para que você cumpra os propósitos para o qual Ele designou. Ele quer que você cumpra tudo aquilo que Ele deseja que você e eu vivamos neste mundo, para que não seja só uma mera passagem, que nós tenhamos vida eterna.